Nunca houve na história da civilização ocidental uma crise tão grande a respeito da definição dos termos casamento e família. Por isso, convidamos você e sua família para encontrarmos na palavra o real padrão de Deus para pais, mães, filhos e filhas. Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, para você e sua família. Primeiramente eu quero agradecer a disponibilidade de você se cadastrar e participar desse evento junto conosco, um evento muito especial para nós. Hoje é o lançamento da plataforma Teoclés de Teologia, uma plataforma online dedicada a todo cristão que quer se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus e entender o que a Bíblia fala a respeito das mais variadas esferas da vida, né? Família, liderança, fim dos tempos, vida cristã, discipulado e dentre outros assuntos. Mas também nessa noite nós teremos uma discussão, nós traremos uma mensagem de Natal nesse mês de dezembro. É um mês onde geralmente a gente reúne a família, é um mês de muita reflexão, é um mês onde nós muitas vezes ficamos vulneráveis às nossas emoções, é um mês de pensar o futuro, o próximo ano, e também pensar acerca do passado, de como foi o ano, das dificuldades, lutas. Mas especificamente nós vamos tratar hoje sobre o assunto família, também para que você já tenha um gostinho de como funciona a nossa didática, entender qual é a dinâmica da plataforma, o que ela busca e o que ela busca de fato é trazer a palavra de Deus de forma honesta e transparente, e o que ela vai comunicar e o que ela vai orientar o cristão a viver integralmente para a glória de Deus. E nessa noite, então, nós teremos, logo após essa minha introdução, uma canção do Augusto Mucha, que trouxe uma música que fala sobre o fato de nós glorificarmos a Deus em tudo. E logo após, nós teremos, então, a mensagem do pastor Francesco Carlosso. O Francesco, ele é casado com a Thaisa, ele é pai de 3 filhos, pastor da Aliança Bíblica de Caxias do Sul, bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Bethesda e mestrando em teologia pelo Foco Formação Contínua. Então, logo depois dessa minha introdução, nós teremos uma canção e em seguida, então, o Francesco ele traz essa mensagem sobre a família no ideal de Deus, o que Deus planeja, o que a palavra de Deus orienta acerca de como viver em família, com relação aos papéis de pais, mães, filhos e filhas. Espero que você tenha uma noite excelente com a gente, tenha uma ótima experiência, você com a sua família, prepare seu café, seu chá e realmente desfrute desse tempo conosco. Celebre ao Deus da palavra, celebre o Deus grandioso Senhor que nos orienta, que nos sustenta e que nos, como a gente celebra nesse mês de Natal, né, nos deu a salvação de forma gratuita. O Deus que se fez homem e que veio para redimir pecadores, veio para nos salvar. Então, de novo, muito obrigado por estar conosco, espero que você tenha uma ótima noite. Desse mundo, cada passo ecoar seu amor, sua redenção. Sempre a mesma bandeira que não é sobre nós, mas é Cristo a luz, Senhor e Rei. O grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir e amar a igreja,
seu santo nome e até o fim sempre glorificar. Um tesouro em vasos frágeis, sua luz brilhou na escuridão. Em nossos corações somos servos desse amor, mostrar o seu poder, graça que é apesar de nós. O grande eu sou, com sua voz, nos chama a existir, com ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome e até o fim. O grande eu sou, com sua voz, nos chama a existir, com ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome e até o fim sempre glorificar. Em todo lugar, em cada expressão, glorificar. Seja aqui ou além e até o final, glorificar. Glorificar. Olá, muito boa noite, muito boa noite. Então, como vocês viram no início ali na transmissão, quando o Adilson estava falando, essa plataforma então de cursos, né, ela tem a ideia de se ensinar teologia, mas quando a gente fala em teologia, a gente se assusta um pouco, né? Porque parece que a gente vai ter que decifrar um monte de coisa, estudar de uma forma não é tão entusiasmada assim. Então a ideia dessa plataforma é justamente trazer assuntos e cursos. Lá no finalzinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas que seja de modo muito prático, né, relevante, que a gente consiga, quem participar e se tornar um membro aí do Teoclass, possa aproveitar no seu dia a dia, em todas as esferas da vida, né. E no início do texto, aí, eu não sei se deu para vocês ouvirem, foi falado aí que existe uma crise naquilo que se fala sobre família, né? No mundo ocidental, talvez, em toda a história, nós vivemos um momento de maior crise nesse conceito de casamento, de família. A gente a sociedade tem questionado isso, né, de várias formas, o que é família, o que é casamento. Talvez nunca antes aconteceu algo parecido com isso, né? Então, eu gostaria que nós pensássemos sobre isso, né? Afinal de contas, nós estamos aí no Natal, perto do Natal, né? E é uma época que a gente reflete sobre muitas coisas, onde a gente quer estar junto com a família, onde a gente quer encontrar os nossos parentes, né? As pessoas que são queridas para nós, ter um tempo junto. E eu gostaria que nós refletíssemos, então, nessa noite aqui, esse tempinho juntos, né, brevemente. É claro que não temos como explorar todos os aspectos, né, do que Deus ensina, do que a Bíblia ensina a respeito disso, mas nós podemos ter aqui uma reflexão profunda, né, curta, mas profunda, né, sobre essa questão do que é o casamento no ideal, a família, né, no ideal de Deus. Então, antes da gente dar prosseguimento aqui, eu gostaria de fazer uma oração para que Deus conduza esse tempo, que Ele use esse tempo. Então, eu quero te convidar aí onde você estiver, se é em casa, no escritório, no carro, não sei onde você está acompanhando essa live, para que a gente tenha esse tempo de oração.
Senhor nosso Deus, queremos te agradecer em primeiro lugar, Pai, porque vivemos em uma época em que é possível, Senhor, termos um tempo como esse, onde estamos longe, geograficamente falando, mas podemos estar unidos ao teu redor, à tua palavra, Senhor, refletindo sobre aquilo que a tua palavra ensina, sobre tantos assuntos. E eu quero te entregar esse tempo aqui, que seja um tempo usado pelo Senhor, que teu Espírito Santo conduza cada um de nós, que teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai, nos dando entendimento, nos dando clareza, Senhor, daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Então, usa, Senhor, esse tempo aqui, conforme a tua vontade, Pai, para as nossas vidas. Em teu nome que eu oro e que eu agradeço. Amém. Então, gente, deixa eu baixar aqui o som do meu computador, senão vai ficar pitando aqui. Então, como eu estava falando, talvez nunca houve na história, na história do Ocidente, aqui uma crise tão grande nesse conceito de família, né? Aquilo que a estrutura que era considerada normal, né? Que é o pai, a mãe, filhos, tem sido questionada de várias formas, né? Por vários ambientes diferentes da nossa sociedade. Então a gente pode dizer que o casamento e a família, elas são cada vez menos valorizadas, né, pela civilização atual, pela cidadania atual, né, pelas pessoas de modo geral, né? Então essa crise cultural não atinge só, né, esse é o porém bem importante, não atinge só o casamento e a família, né, mas ele é um sintoma de uma crise espiritual que é muito mais profunda, e esse é só um dos aspectos que essa crise espiritual tem causado, né, nas pessoas, né, uma crise espiritual onde o pecado distorce todas as coisas, inclusive a cultura, né, na qual a gente está inserido, e acaba por corroer esses valores sociais, né, e que há pouco tempo atrás a gente considerava como coisas comuns, né, como por quase todas as pessoas, pelo menos pela maioria, era considerado comum, né, o pai, a mãe, os filhos, e hoje isso é bem questionado, né? Muitas pessoas têm dito que o casamento é uma instituição falida, a família é uma instituição falida. Você já deve ter ouvido, tido contato com alguém que falou algo nesse sentido, né? Então, a Bíblia registra aquilo que Deus instituiu a respeito do casamento, e a Bíblia apresenta essa teologia correta a respeito do que é o casamento, sobre o que é a educação dos filhos, o relacionamento a dois ou a mais, né, quando chegam os filhos. Então, a Bíblia tem essa teologia correta cristã a respeito de todos esses aspectos, né, da nossa vida. E tem as diretrizes claras para as mais diversas questões da nossa vida, não só sobre a questão do casamento, mas o casamento também é tratado ali, né? Mas nós temos assuntos como contracepção, aborto, infertilidade, adoção. A Bíblia oferece orientações para quem é casado, para quem é solteiro. Então, a Bíblia é a nossa base, e é para lá que nós temos que correr quando a sociedade, quando o mundo, quando nós somos questionados a respeito dessa instituição, né? Então, a Bíblia nos dá orientações, inclusive, para quem é solteiro, trata daquelas ameaças principais ao casamento, né, como o homossexualismo, como o divórcio. A Bíblia trata esses assuntos todos de maneira muito clara, né? O que a gente precisa é estudar a palavra, ir atrás, querer aprender mais sobre isso, né? Então, no que diz respeito ao nosso tempo aqui hoje, eu gostaria que a gente entendesse um pouquinho mais sobre o que a Bíblia ensina a respeito da família, de modo geral, no ideal de Deus na criação, e obviamente nós temos que voltar lá para Gênesis, né, para falar sobre isso um pouquinho, e conforme o tempo for, a gente também entrar num aspecto sobre os papéis, né, no lar, de pai, de mãe, de filhos, né, se a gente tiver o tempo aqui também, não podemos nos delongar muito aqui, né. Então, a gente precisa ter uma ideia do que a Bíblia retrata como sendo, qual a ideia de casamento, de família, lá no Antigo Testamento, né, quando a gente tem lá a narrativa, se quiser abrir a tua Bíblia aí, lá em Gênesis, capítulo 1 até o 3, nós não vamos ler tudo aqui, por causa do tempo, obviamente, mas a gente precisa olhar para esse início da criação de Deus, para entender o que Deus queria quando ele criou, né, o homem, criou a mulher, fez o primeiro casamento, formou a primeira
família ali, né? Então, qualquer estudo sobre isso necessariamente tem que passar lá por Gênesis 1, né, capítulos 1 até o 3, porque ali nós temos o casamento colocado como algo profundamente enraizado, arraigado, com a vontade do Criador. E nesses capítulos também nós vamos ter a descrição das consequências da queda, né, de Adão e de Eva, quando eles pecam contra Deus. Nós temos a descrição daquilo que acontece com o primeiro casal, que é Adão e Eva. Então, é muito importante a gente lembrar que, apesar de ser um tema importante na Bíblia, o casamento ele não é o enfoque principal, né, da Bíblia. O enfoque principal, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é mostrar como Deus trouxe a salvação em Jesus, né, e por meio de Jesus. Mas a gente pode observar que, conforme a história de Israel vai se desenrolando, se desenvolvendo, a gente tem diversos exemplos de casamentos, alguns exemplos bons, alguns exemplos ruins, né? Bem como as leis dadas por Moisés, né, por Deus através de Moisés, também acerca do casamento. Então a gente pode olhar para isso tudo, e a Bíblia é repleta de ensinamentos sobre essa questão da família e do casamento e criação de filhos e tudo isso, né? Então, olhando para Gênesis 1 até 3, deixa a tua Bíblia aberta aí, eu vou citar alguns trechos, né, e aí você vai acompanhando aí comigo. Nós percebemos como o matrimônio, como o casamento, ele está arraigado, está enraizado junto com a criação de Deus. Apesar de Gênesis ter sido escrito ali originalmente, né, para uma geração de israelitas que estava no deserto, indo para a Terra Prometida, né, os primeiros capítulos eles nos fornecem esses parâmetros do plano divino para o casamento, para todas as eras, não só para aquele contexto, mas para todas as eras, para a gente também, inclusive, nos dias de hoje, né? Os ensinamentos de Jesus e de Paulo são baseados em Gênesis, né? Então, obviamente, os ensinamentos sobre o matrimônio contido nesse primeiro livro da Bíblia se aplica para nós de forma completa hoje, né? Os princípios ali estabelecidos servem muito bem para nos explicar o casamento, a família, no ideal de Deus na criação. Então, o casamento em Gênesis ele é apresentado algo como que as raízes estão no ato divino da criação da humanidade. E essa criação foi feita à imagem de Deus, né, como homem e mulher, à imagem de Deus. Então, baseados nesse contexto aí de Gênesis 1 até 3, a gente pode perceber pelo menos 3 propósitos aqui que eu gostaria de compartilhar, específicos, né, voltados não somente para a humanidade, mas principalmente para a família, que é refletir a imagem de Deus, reproduzir essa imagem de Deus e representar essa imagem de Deus. Então, são esses 3 propósitos aí que eu gostaria, nessa parte inicial aqui, que a gente desse uma olhada um pouquinho mais de perto. Então, Adão e Eva, né, aqui em Gênesis capítulo 1, a gente consegue ler ali o relato todo da criação, e nós temos aí o relato da criação do homem. E nós temos Deus dizendo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? No versículo 26 do capítulo 1, conforme a nossa semelhança, né? A nossa imagem conforme a nossa semelhança. E aqui nós temos um princípio bem importante, que é de que nós somos criados à imagem de Deus. Então, isso é importante a gente salientar, não significa que nós somos pequenos deuses, né? Não somos pequenos deuses, mas há características ou tem atributos que refletem o ser de Deus e que estão em nós. E claro que tem outras características que são só de Deus e que nós não possuímos. Então, só o homem pode compartilhar de um relacionamento pessoal, voluntário, um relacionamento consciente com Deus, né? E quando se trata de encontrar uma companheira para o homem, com a qual ele possa se relacionar, né, de forma pessoal, já que não se encontra em todo o resto da criação nenhuma outra criatura que corresponda a Adão, a solução que Deus tem, então, é fazer uma nova criação, né, da tirada da costela de Adão, e aí então Deus cria Eva. Então Adão vai complementar a sua esposa, e aqui eu gosto de salientar essa palavra complementar, porque às vezes a gente tem a ideia de que nós não somos completos se não nos casarmos, né?
a metade da laranja, né? Aquela história toda. E eu não gosto muito dessa ideia, porque nós somos, de certa forma, completos sem casar, né? Porque a gente não pode dizer que uma pessoa que é solteira, ela é incompleta. Mas há uma complementariedade. Então, aquilo que é completo fica ainda mais completo quando há o casamento, né? Então, Adão se complementará com a sua esposa. Ele vai ficar complementado, né? Vai ter uma fusão interpessoal ali. Então, constituindo-se os dois uma só carne, né? Unidos por Deus. A gente não consegue nem entender muito bem o que isso significa. Mas o fato é que há uma fusão, uma só carne, né? A gente vê ali em Gênesis, no capítulo 2, versículo 20, vai falar sobre isso, né? Que vão ser uma só carne, né? Então, desculpa, versículo 24. Isso aí. Então, há essa fusão. E aí, então, a pergunta para nós aqui é: quais aspectos de Deus, então, são refletidos na pluralidade do casal? Lembra que eu disse que a gente é criado à imagem e semelhança de Deus, Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas isso não nos torna pequenos deuses. Alguns aspectos, né, de Deus são refletidos principalmente na pluralidade da vida de casal, né? Então, a gente precisa... a pergunta é quais aspectos, né? E é interessante que não é uma curiosidade linguística aqui o fato de Deus dizer façamos o homem, né, a nossa imagem. A única ocasião em Gênesis que Deus se refere a si mesmo na primeira pessoa do plural é quando está prestes a criar o homem e a mulher. Então a gente vê aqui um indício de relacionamento, né? A gente vê entre o homem, a gente vê que esse relacionamento entre homem e mulher vão refletir os relacionamentos no próprio ser divino, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? A Trindade. Então a relação entre o homem e a mulher revela algo nos relacionamentos entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Se Deus é tripessoal, é um só Deus, mas três pessoas, então seria necessário aí pelo menos duas pessoas, né, com o potencial de se conhecer, de se amar, de demonstrar isso, para poder captar essa imagem mais completa de Deus, né, com Deus que se relaciona entre si. Embora todos os seres humanos, homens e mulheres, sejam portadores da imagem de Deus, semelhante a eles, né, como seus filhos, é necessária essa união que é única, que é singular entre homem e mulher, em uma só carne, no casamento, para refletir então essa relação de amor no Deus, que esse Deus que é trino. Então, o aspecto mais importante nesse contexto diz respeito às características interpessoais de comunhão, comunicação, amor, compromisso, intimidade e assim por diante. Esses são os aspectos que nós podemos refletir, os aspectos de Deus que nós podemos refletir na pluralidade do casamento, né? Então, os aspectos de Deus que se relacionam consigo mesmo, né? Deus se relaciona consigo mesmo na Trindade, também são refletidos no homem e na mulher que se relacionam dentro de um contexto de casamento. E é claro que mesmo que essa expressão imagem de Deus, né, seja muito debatida ainda, o que isso significa, a imagem de Deus em nós, né? O que a gente pode afirmar, esse é um outro debate, né, para uma aula talvez aí do Theo Class, mas a gente pode afirmar que pelo menos inclui a capacidade de relacionamento, né? Pelo menos essa capacidade de nos relacionarmos uns com os outros e com Deus. Esse é um dos aspectos da imagem de Deus em nós, como acontece nas três pessoas da Trindade. Então, em termos práticos, o relacionamento de marido e de esposa, né, marido e mulher, deve ser protegido a todo custo, porque ele reflete verdades a respeito de Deus. E nós devemos lutar por essa instituição, essa criação divina, que não é falida, não é ultrapassada, muito pelo contrário, é a base da sociedade, né? E a gente precisa lutar, porque isso reflete verdades profundas a respeito de Deus. Então, o relacionamento conjugal, ele é como um espelho, né, do relacionamento que existe na Trindade. Esse relacionamento profundo a gente consegue refletir. Não é algo que vem de nós, mas é algo que a gente reflete, que vem de Deus, né? Davi Murk, ele diz o seguinte sobre isso: o relacionamento interpessoal do casal é um testemunho em si da natureza de Deus. O que nos leva a uma verdade aqui subsequente, vamos dizer assim, que é super importante. Deus criou o homem, Deus criou a mulher,
com papéis e com atribuições diferentes, o que de forma alguma é demérito de um ou é o mérito de outro, né? Deus criou o homem e a mulher. Muito pelo contrário, assim como Deus existe como uma divindade em 3 pessoas iguais em glória, mas diferentes em funções, o homem e a mulher, ao exercerem cada um seu papel dado por Deus no casamento, também refletem a glória do Criador. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão dos papéis, se o tempo permitir, mas aqui a gente já tem uma verdade muito importante, de que no casamento, quando cada um, o homem e a mulher, exerce seu papel, que não é demérito nenhum, a questão da submissão da mulher não é demérito nenhum, e a liderança masculina não é mérito nenhum do homem, né? São iguais em valor diante de Deus, diferente em funções, né? Isso a gente precisa ter muito claro, principalmente nesse contexto que a gente vive hoje, de machismo, feminismo e esses ismos todos que às vezes vão nos confundindo, vão penetrando na nossa mente, vão distorcendo a visão daquilo que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso. Então essa é uma das verdades mais distorcidas pelo pecado, né? Mas como eu disse, a gente vai falar mais para frente sobre isso. Então, em resumo do que eu disse até agora, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem com propósitos e papéis diferentes, iguais em importância, mas diferentes em funções. O segundo propósito é reproduzir a imagem de Deus. O primeiro mandamento da Bíblia para a raça humana, né, em ordem bíblica, né, não cronológica, sejam férteis e multipliquem-se. Gênesis 1, versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então esse mandamento mostra um grande propósito para o casamento e para a família, a multiplicação da imagem de Deus. Que conceito importante e interessante, né? Antes da queda, o ideal de Deus era que a terra fosse cheia de homens e mulheres que refletissem a sua glória, adoradores em comunhão com Deus, né? Vislumbrando a sua majestade, imitando os seus atributos. Isso teria acontecido naturalmente pela procriação e a forma da família, né? Deus disse: sejam férteis. E a ideia era que Adão e Eva se multiplicassem, tivessem filhos. Então, pela união sexual do casal, a multiplicação da imagem de Deus por todo lugar, sendo um testemunho da sua imagem por meio dos seres humanos enviados para governar a terra. Então, um dos propósitos de Deus para o casamento é a reprodução, né? Não quero entrar nessa questão agora, porque também é um assunto muito polêmico, mas a minha pergunta é: por que casar se não vai ter filho? Para não ter filho? Meramente por uma questão sexual? Então, a gente precisa prestar atenção um pouquinho nisso, porque um dos propósitos de Deus era reproduzir a sua imagem. Isso se dá através, muito claramente no texto, sejam férteis e multipliquem-se, né? Então, a ideia do casamento deve ter filhos, e esses filhos se tornarem discípulos de Jesus. E esse propósito do casamento não visa apenas acrescentar pessoas ao planeta, não é só populacionar, né, popular o planeta, né? A questão é aumentar o número de seguidores, de discípulos de Jesus na Terra. O propósito de Deus ao fazer o casamento e o lugar de ter filhos nunca foi apenas encher a Terra com gente, mas de encher com adoradores o Deus verdadeiro. Então, ao ter filhos, a gente também vai ter a obrigação de ensiná-los nos caminhos de Deus, a que eles se tornem também discípulos de Jesus, e assim nós vamos estar cumprindo essa ordem de Deus aqui de ser férteis e, né, se multiplicar. Então, depois da queda, obviamente que esse ideal foi também distorcido e atrapalhado, mas mesmo assim, a gente continua com a imagem de Deus distorcida, mas ainda presente em cada um de nós. Agora nós somos chamados a reproduzir a imagem de Deus, não só através do discipulado de nossos filhos, mas também através do discipulado de todos os povos, o evangelismo, né? E Samaria, Judéia e tal, até os confins da terra. Então, mesmo depois da queda, Deus quer ainda que a sua imagem seja espalhada, né? Lá no capítulo 9 de Gênesis nós vamos perceber isso. Mas o resgate dessa imagem em crianças que nascem pecadoras vai ser um trabalho de tempo integral para os pais, né? Mas isso é um assunto talvez para uma outra oportunidade.
mas o resgate dessa imagem de Jesus nos nossos filhos é um trabalho de tempo integral, né? Não é de vez em quando, não é quando me dá vontade, é de tempo integral. A gente precisa, então, tentar resgatar essa imagem em nossos filhos. E ao passo que somos também chamados para alcançar pessoas com o Evangelho. A terceira, então, o terceiro propósito, então, do casamento que nós temos aqui em Gênesis é de representar o reino, certo? Então, Gênesis 1, versículo 28, continuação, né, do sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Então, a gente precisa representar o reino de Deus, esse é um dos propósitos também para o casamento. Então, o fato de o homem e a mulher terem sido criados à imagem e semelhança de Deus, dá o valor, né, para esse casal, para essas pessoas, dignidade e importância que a gente não consegue nem medir. A imagem de Deus e a imagem de Deus no homem e na mulher era identificada com muita frequência com o fato de ambos terem emoções, terem inteligência, terem vontades, né? Mesmo que isso seja talvez verdade até um certo ponto, em Gênesis 1, 27, o contexto imediato desse texto, que a gente leu agora, desenvolve o conceito da imagem no ser humano em termos de um governo representativo. Ao esculpir a imagem no homem e na mulher e colocá-los lá no meio da criação, Deus fez o homem à imagem, esculpiu sua imagem no homem e na mulher, colocou lá no meio da criação. Deus nomeia para exercer um governo representativo. E esse governo é uma função conjunta do homem e da mulher. E por que isso é importante? Porque o homem e a mulher são chamados para fazer isso juntos, certo? Dominem, sejam férteis, enchem e subjuguem a terra, dominem, vocês dois, para fazer isso juntos. Então, a humanidade é encarregada de cuidar de toda a terra para Deus. Mas essa terra criada não pertence ao homem e à mulher, mas a Deus. O homem e a mulher são só mordomos daquilo que Deus criou. E nós devemos fazer isso juntos para a glória dele. Então, juntos nós devemos multiplicar, cuidar dos filhos que Deus nos der. Juntos nós devemos sujeitar a terra por meio da divisão de tarefas que Deus deu para o homem e que deu para a mulher. Ou seja, sem competição, mas em perfeita complementariedade. Essa é a palavra difícil de falar, mas que é o que a Bíblia nos ensina a respeito da vida de casal. Então, tendo em vista esses três propósitos do casamento, eu queria avançar um pouquinho e falar um pouquinho mais sobre essa questão aí dos papéis, né? O casamento e a família, se a gente pensar, são uma criação, o casamento é uma criação absurda de Deus, né? Se pensarmos em toda a complexidade que envolve uma família, a convivência dos dois, ou demais, né, quando tem filhos, a gente começa a ficar meio boquiabertos. Tamanha é a criatividade de Deus ao criar a família. Esse é um projeto de Deus que está descrito lá em Gênesis 1 e 2, ele é maravilhoso, é vislumbrante. E talvez, tu pensando aí na tua família, ao olhar para o teu casamento, ao olhar para os seus filhos, tu pode pensar, bom, mas não tem nada de muito vislumbrante aqui na minha casa, não está acontecendo nada de muito maravilhoso aqui na minha casa. Por que será? E a resposta óbvia está no capítulo 3, né? No capítulo 1 e 2 nós temos essa criação maravilhosa de Deus, e no capítulo 3 nós temos a queda de Adão e Eva, o pecado que corrompe todas as áreas da existência humana, incluindo a família e o casamento. E nós vivemos em uma época em que as pessoas querem o quê? Vida boa, ser servido, uma vida hedonista, né? Hedonismo desenfreado. Hedonismo é uma ideia de só se ter prazer, qualquer coisa que não me cause prazer, ou que eu não tenha prazer em fazer, eu não vou fazer, porque eu não tenho prazer. Uma busca por prazer constante, e esse é o meio que nós vivemos. E aí acrescenta nesse contexto uma vida a dois. E acrescenta essa vida a dois mais vidinhas dos filhos que vão chegando, e é a receita para o fracasso, para o caos. Então, o casamento, ele é um chamado ao altruísmo, é um chamado ao serviço, ao abrir mão, e é exatamente na contramão da nossa cultura, exatamente na contramão
daquilo que nós somos ensinados, estamos submergidos em nossos dias, onde cada um é seu próprio Deus. O casamento, ele vai vir completamente contra essa ideia toda do hedonismo, de uma vida que eu vivo só para mim, eu sou o centro, né? A gente é chamado justamente para fazer o contrário. E a pergunta latente aqui é, então como que não deixar meu casamento, a minha família sucumbir a isso? E a resposta é submetendo-se a Deus. Como? Através da sua palavra, através do estudo, através do crescimento do conhecimento da palavra de Deus, da obediência à palavra de Deus. Jesus precisa ser a base sólida do casamento. E isso vai se dar através de um conhecimento e prática da sua palavra. A gente já viu que o propósito de Deus para o casamento e para a família, né? Esses 3 propósitos, pelo menos, tem muito mais aqui que a gente poderia falar. Mas eu queria rapidamente ver a estrutura bíblica de uma família, né? Então, gostaria de pular agora lá para o Novo Testamento, te convidar a abrir a tua Bíblia lá em Efésios. Claro, Efésios é o texto famoso sobre a família, né? Onde a gente tem ali no capítulo 5, né, os deveres conjugais. Eu queria que a gente olhasse aqui rapidamente, tá, gente? Prometo que já vou encaminhar aqui para o final. Tá? Então, Efésios, deixa aberto em Efésios 5, mas vamos dar uma puladinha em alguns versículos, tá? A segunda metade, só para a gente contextualizar aqui, de Efésios, é estruturado ao redor de uma série de vivam, né? Vivam, né? Uma forma de imperativo. Algumas versões mais antigas vão trazer andem, né? Então, no capítulo 4, versículo 1, vivam de maneira digna da vocação que receberam. O versículo 17 do capítulo 4. Não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Capítulo 5, versículo 2. Vivam em amor, certo? Versículo 8 do capítulo 5. Mas agora vivam como filhos da luz. No versículo 15 do capítulo 5. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Então, para Paulo, não era o suficiente o conhecimento doutrinário e não ser acompanhado por uma mudança de vida. E essa é a proposta do Theoclass também, né? Não só conhecimento por conhecimento, mas um auxílio, né? Ser uma ferramenta de crescimento, de mudança de vida, de obediência, de prática, né? Da palavra de Deus. Por outro lado, a gente também não pode procurar só mudança de vida, só mudança comportamental, sem uma base doutrinária, porque isso vai acabar virando legalismo, vai ser uma mudança externa de comportamento e não uma mudança de coração. Então a gente precisa observar como o texto de Efésios capítulo 4 até o 6, ele tem uma série de proibições e ordens seguidas de uma explicação, né? Cada ciclo de ordem e proibição revela então um pouco mais sobre esse andar sábio, lá do capítulo 4, né? O velho homem, o novo homem, cada um com o seu respectivo comportamento identificado aqui por Paulo. Então a gente não pode isolar o capítulo 5 a partir do versículo 22 até o capítulo 6, ali, versículo 9. A gente precisa olhar o todo, porque isso é uma continuação. Toda essa discussão sobre o lar cristão que está descrita aqui por Paulo, revela mais um pouco sobre esse viver sábio, lá do capítulo 4, né? Então, que funciona na vida real. De que forma? Primeiro, aproveitando cada oportunidade concedida por Deus para o ministério, capítulo 5, versículo 16, né? Começa ali, o evangelismo, né? Segundo, experimentando a vontade perfeita de Deus como revelada na sua palavra, versículo 17, demonstrando uma vida controlada pelo Espírito de Deus, principalmente no contexto do lar, no capítulo 5, 8, aí sim, agora bem focado no lar, do 8 até o 6, versículo 9, fala do lar e fala do Senhor ali também, né? Então, o argumento de Paulo é como uma escada, né, que cada degrau vai levando para o próximo. E aí nós chegamos então aqui nos versículos, no capítulo 5, versículo 22, até o 6:9, onde Paulo continua esse andar de sabedoria, agora voltando-se para o contexto de família, né, de ser cheio do Espírito Santo, como ele está falando aqui, inclusive Augusto Nicodemos, ele fala o seguinte sobre isso, deixa eu olhar aqui, ele diz assim:
O ensino de Paulo sobre casamento e família é a continuação explicativa do mandamento sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, certo? Do versículo 21. Então, é uma continuação desse mandamento aqui, e que, por sua vez, esse é um mandamento, é uma explicação do mandamento principal, que é enchei-vos do Espírito Santo, certo? Do versículo 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Então, quando a gente vai falar sobre família, sobre casamento, sobre essa estrutura do casamento e da família, a gente precisa ter esse contexto em mente, de que Paulo está falando que a gente tem que ser cheio do Espírito Santo, e que isso, obviamente, vai refletir também na forma como nós vivemos os nossos deveres conjugais aqui. Então, essa ordem de ficar cheios, ou seja, de ser controlado pelo Espírito Santo, vem seguido por 5 gerúndios, né, aqui que descrevem a evidência, né, ou os resultados de alguém que realmente vive sob a influência do Espírito Santo, né? Então, ele está falando ali, falando em cada oportunidade, cantando e louvando, né? Cantando, versículo 19, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando, né, ao Senhor, vai ter dando graças constantemente, sujeitando-se uns aos outros, e tudo isso são efeitos sobrenaturais de alguém que é controlado pelo Espírito Santo e vão contra a natureza pecaminosa humana. Lembra que eu falei o porquê que a gente não consegue viver uma família plenamente de acordo com aquilo que é o ideal de Deus? Por causa do pecado. E a gente precisa ser cheio do Espírito Santo, é o que Paulo está dizendo aqui, para viver essa mudança do velho homem para o novo homem. Isso também vai se refletir na família. Então, o último resultado da plenitude do Espírito Santo é qual? Versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. É uma submissão mútua. Uma submissão mútua. Aqui tem um porém. Nós não podemos fazer uma confusão quanto aos papéis e a hierarquia aqui. Homens e mulheres são todos um em Cristo. O marido e a esposa são comprometidos com um serviço mútuo, mas homem continua sendo homem, mulher continua sendo mulher, maridos são maridos, esposas são esposas. Então, dentro do casamento existe uma ordem estabelecida por Deus, uma igualdade, mas essa igualdade é ordenada, então não há superioridade, mas há papéis distintos. Lembra que eu falei antes? O marido amar a Deus como Cristo amou a igreja, a mulher se submeter ao seu marido. E os conflitos que se levantam dentro dessa ordem, eles só acontecem porque o velho Adão e a velha Eva continuam se manifestando, né, para interromper esse convívio harmonioso. Quando há um conflito de vontade, quando o pecado entra e começa a dominar a situação, então a liderança começa a se parecer muito mais com tirania e a submissão começa a se tornar muito mais como escravidão. E esse é o resultado de uma vida de pecado. E aí realmente as coisas não vão funcionar como deveriam. Então Paulo trata aqui 3 pares de relacionamentos. Então, a partir do versículo 22, né, ele vai falar de esposa e marido, filhos e pais, e senhor, servo e senhor, né? Então tem uma estrutura, tem uma mesma estrutura, né, em cada. Ele fala do elemento subordinado primeiro, e depois ele fala com a autoridade, né? Ele fala diretamente para as pessoas do grupo, dá um imperativo, ele explica a ordem e aí apresenta o motivo, certo? E o que eu gostaria de chamar a atenção aqui, gente, é que de modo geral, se não prestou atenção em nada do que eu falei até aqui, preste atenção nisso. Em Cristo, os efeitos da queda podem ser revertidos. Em Cristo, os efeitos da queda podem ser revertidos. Há um eco, está ecoando aqui Gênesis capítulos 1 até o 4. Olha só, a submissão da esposa, lá em Gênesis 3:16, até deixa o dedo aí em Efésios e abre lá em Gênesis 3 rapidinho. Gênesis capítulo 3, versículo 16. A mulher ele declarou, isso é consequência do pecado, da queda. Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará luz a filhos. Seu desejo será para seu marido, ele a dominará. E aqui em Efésios, então, a submissão da esposa dá lugar
fica no lugar desse desejo dominado pelo marido, né? Esse desejo também de dominar. O amor sacrificial do marido, ele fica no lugar da dominação, vamos dizer assim, do marido, do ele dominará, de Gênesis 3,16. Os filhos obedientes, ali no capítulo 6, nos primeiros versículos, dão lugar ao assassino fugitivo de Gênesis 4. Os pais que resgatam a imagem de Deus em seus filhos e não mais a maldição da dor de Gênesis 3,16. Então, em Cristo, os efeitos da queda podem ser revertidos. É claro que, sem uma obra sobrenatural do Espírito Santo em nós, ninguém vai ser capaz, né, de ver esses efeitos da queda sendo revertidos nos papéis familiares. Citando Augusto Nicodemos de novo, ele diz o seguinte: qual homem pode, por si mesmo, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? Qual marido pode fazer isso na sua própria força humana e carnal? Qual a mulher que, nas suas próprias forças, se submete ao seu marido no temor de Cristo, como a igreja está submissa a Cristo? Quais os filhos que conseguem obedecer aos pais nas suas próprias forças? Quais são os pais que conseguem criar os filhos pelas suas próprias forças? Somos filhos de Adão, somos filhos de Eva, herdamos a sua natureza. A nossa mente é obscurecida pelo pecado, a nossa vontade inclinada para o mal, o nosso coração é endurecido. Precisamos ser de pessoas cheias do Espírito Santo, controladas pelo Espírito Santo, capacitadas pelo Espírito Santo para podermos obedecer a Deus no que diz respeito à família e, consequentemente, ter um lar feliz. Gente, para encerrar, gostaria muito de dizer para vocês que existe uma pílula, uma poção mágica que tu toma e seus problemas estão resolvidos. Mas não existe uma pílula mágica, não tem uma sessão de psicologia, não tem um livro de autoajuda, não tem receita de 5 passos para um casamento feliz, para criar filhos perfeitos. Não existe isso. O caminho para uma família feliz é submissão a Deus. É ser cheio do Espírito Santo como indivíduos e como casal. Isso vai transbordar de nós para a vida dos nossos filhos, para a vida das pessoas que estão ao nosso redor e convivem conosco nos nossos lares. A manifestação plena e clara da plenitude do Espírito Santo e da habitação rica da palavra são lares onde existe submissão mútua, existe amor, existe respeito, existe obediência, existe honra nos relacionamentos. É claro que os problemas vão estar presentes, porque o pecado está presente, mas essas características, elas estão presentes nos relacionamentos dessa família. Quer ser um marido que ama a sua esposa com padrão bíblico? Quer ser uma esposa que se submete ao seu marido e respeita o seu marido? Quer que seus filhos sejam obedientes, tenham vida com Cristo? Quer ter um lar feliz, em resumo? E eu imagino que a sua resposta seja sim. Volte-se para Jesus. Volte-se para a sua palavra. Não tem outro caminho. Aprenda sobre a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Veja o que o Criador do casamento, da família, ensina sobre como viver isso. Mas para isso a gente precisa dedicar tempo, a gente precisa dedicar energia, a gente precisa se debruçar em cima da palavra de Deus, para que a gente consiga obedecer minimamente. E assim o Espírito Santo vai trabalhando em nós e os nossos lares vão sendo transformados. Volte para Jesus. E como que eu faço para me voltar para Jesus? Se submetendo à sua palavra. A Bíblia é nosso manual de conduta, de prática, e deve reger todas as nossas decisões, nossos pensamentos, os nossos relacionamentos. A gente precisa voltar para a palavra de Deus. Somente em Cristo os efeitos da queda podem ser revertidos. Amém? Deixa eu orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado pelo tempo aqui, obrigado novamente porque podemos estar conectados aqui ao mesmo tempo, mesmo longe geograficamente. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos instrui de tantas formas sobre todos os aspectos de nossas vidas, também sobre essa questão do casamento e da família, que tem sido tão atacada pelo inimigo, Senhor, por Satanás, de tantas formas diferentes, Pai. Nos ajuda, Senhor, a termos famílias, casamentos, relacionamentos que Te glorificam, que honram o Teu nome, que multiplicam,
Senhor, a tua imagem, que cumprem os propósitos estabelecidos pelo Senhor lá na criação, no início de tudo. Obrigado, Pai, pela tua graça, a tua misericórdia. Obrigado porque Jesus é aquele que restaura, Pai, desfaz aquilo que o pecado destruiu. Nós queremos entregar nossas famílias, nossos relacionamentos em tuas mãos, Pai, para que o teu nome seja engrandecido através de nossos relacionamentos também. É em teu nome que eu oro e que eu agradeço. Amém. Muito bem, gente. Eu tinha preparado ainda mais coisas aqui, mas o tempo já estendeu bastante, né? Nós vamos divulgar agora no final todos os nossos canais, né? O evento completo. Vai ter a música que ia ter na abertura, né? Vai rolar agora também. Antes de eu me despedir, deixa eu só dizer algumas coisas aqui. Então, como foi falado lá no início, no textinho, pelo menos o áudio, né? Deu para a gente ouvir. Nós estamos lançando, então, oficialmente, né, o Theo Class, essa plataforma de cursos, e é uma boa oportunidade, uma ótima oportunidade, né, para que todo cristão esteja engajado aí no crescimento. Como eu falei, nós precisamos crescer, né, conhecer mais a palavra de Deus, crescer no conhecimento, na prática. Isso, obviamente, os cursos vão nos ajudar, né, são um recurso, uma ferramenta que nós temos para crescer nesse sentido. A gente já tem lá na plataforma aula sobre família, sobre mudanças permanentes, nós temos ali sobre ansiedade, e ainda vai ter muitas aulas que vão ser lançadas agora nos próximos meses, já tem mais 10 aulas que serão adicionadas. A ideia dessa plataforma é que ela seja, nunca pare de ter curso acrescentado ali, então você assina e nunca você vai conseguir terminar todos os cursos que tem ali, porque a gente precisa estudar a palavra de Deus e tem ali assunto que não acaba mais, né, para todas as áreas de nossas vidas. Então a gente vai ter lá aula sobre fim dos tempos, sobre liderança, sobre discipulado, sobre vida cristã e assim por diante, né? Então, se quer saber mais, fica ainda ligado aí, mas você pode acessar também theoclass.com.br ou pode ir aí no QR Code que está no cantinho da tela aí, também para acessar, certo? Mas fica com a gente porque durante a semana aqui, desculpa, recebi o aviso aqui do diretor que não vai ter música agora, vai ser o lançamento durante a semana. Nós vamos lançar durante a semana aí no nosso canal do YouTube. Inclusive, se você está assistindo aí no YouTube, já aproveita, se inscreve aí, ativa o sininho também para receber as notificações, que a gente vai colocando as novidades aí, você vai recebendo no seu celular. Ok? Se quiser conhecer a plataforma, acessa aí então theoclass.com.br, o QR Code que está aqui no cantinho, você pode também direcionar ali, faça a sua inscrição já, o preço é bem em conta, um preço bem acessível. A nossa ideia é justamente essa, fazer algo que seja acessível, de qualidade, mas de uma forma também bem prática, que todo mundo possa ter acesso aí, entender tudo que é proposto na plataforma. Certo, gente? Então nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe nossas famílias. Eu desejo a todos aí que estão assistindo um final de ano excelente. Se reúna com a sua família, reflita sobre isso tudo que foi falado aqui também, e que Deus traga transformação, quebrantamento, e que a gente siga crescendo como famílias, né, na direção de Deus, cada vez mais parecidos com Jesus. Certo? Então, uma boa noite, um bom descanso, bom restinho de semana, e a gente se vê. Fica atento que durante a semana vai ter mais novidades aí no nosso canal, Instagram e etc. Um abraço, Deus abençoe, até mais.